Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma videoaula e o tema a ser abordado hoje é o das doutrinas e pensamentos políticos sociais do século XIX. Contudo, antes de falarmos desses pensamentos, dessas doutrinas políticos sociais, nós temos que ressaltar que a Europa entre finais do século XVIII e princípios do XIX passou por profundas transformações econômicas, políticas e sociais, ocasionadas por acontecimentos como a Revolução Francesa, como a Revolução Industrial, as ideias iluministas, o pensamento liberal, que passou a se tornar hegemônico, em defesa do livre comércio, das liberdades individuais, ou seja, o pensamento de Adam Smith ele vai se tornar cada vez mais concreto e mais presente. Contudo, ao lado de todas essas transformações, as condições de miséria do proletariado, dos trabalhadores, elas se tornavam cada vez mais evidentes. Ou seja, para grande parte da população europeia, essas transformações não trouxeram grandes melhorias sociais. Ou seja, trouxeram, em muitos casos, uma situação de agravamento da miséria, principalmente pela precariedade das condições de trabalho, das condições de higiene, da exploração no meio fabril, ou seja, a situação era bastante precária. Não por acaso, ainda em finais do século XVIII, princípios do XIX, ocorrem vários movimentos que tentam romper ou pelo menos diminuir essa condição de miséria. A exemplo do ludismo, o movimento dos chamados quebradores de máquinas, do cartismo, que garantiu vários direitos políticos, trabalhistas para o operariado britânico, e dos sindicatos. Mas foi somente por volta dos anos da década de 1830, 1840, que surge na Europa o chamado socialismo utópico, que era uma ideologia, uma filosofia, que foi difundida por vários pensadores, que de maneiras distintas, digamos assim, defendiam que as condições de sofrimento, de exploração do operariado fossem amenizadas. O que os socialistas utópicos defendiam? Eles defendiam, por exemplo, uma transformação da sociedade, só que sem os conflitos, sem o processo revolucionário. Defendiam uma resolução das desigualdades, da miséria do operariado, sem o choque, sem a violência, sem o processo de revolução proletária. Foram vários os pensadores socialistas utópicos. Nós podemos destacar a figura de Saint-Simon, o Saint-Simon ainda em princípios do século XIX, um pensador francês, que defendeu antes de tudo o livre mercado, o lucro, o livre comércio. Ele não era contrário ao capitalismo, mas ele defendia que a sociedade era dividida entre produtores e ociosos. Ele acreditava, por exemplo, que a burguesia deveria ter uma responsabilidade social para melhorar as condições de vida do operariado. Saint-Simon ele defendia que a própria burguesia abrisse mão de parte de seus lucros, de sua ambição por riquezas, no sentido de diminuir as condições de miséria, as condições de sofrimento do operariado, dos trabalhadores de uma maneira geral. Outro grande pensador da filosofia do socialismo utópico foi, sem dúvida, Robert Owen, que defendeu a criação de cooperativas, atuou diretamente em várias empresas que trabalhava, que gerenciava, como fábricas que trabalhavam com algodão, por exemplo, e que ele tentou fazer cooperativas no sentido de melhorar a vida dos trabalhadores. Um outro pensador do socialismo utópico que deve ser destacado, sem dúvida nenhuma, é a figura de Charles Fourier, que defendeu a criação dos chamados falancérios. E o que eram esses falancérios? Eram grandes instituições onde os trabalhadores iriam não apenas produzir, mas também estudar, ter melhores condições de alimentação, melhores condições de vida de uma forma geral. Ou seja, ambos, tanto Saint-Simon como Robert Owen, como Charles Fourier,
defendiam uma ruptura sem violência, defendiam que o capitalismo deveria melhorar as condições de vida dos trabalhadores, mas sem um processo de violência revolucionária. Ou seja, eles não queriam acabar com o capitalismo, eles queriam apenas um capitalismo mais humanizado, um capitalismo que melhorasse a vida dos trabalhadores, que amenizasse a desigualdade, ou seja, que tornasse a vida dos trabalhadores menos difícil do que era naquela conjuntura. A partir dos anos 40, a partir da década de 1840, começa a se destacar uma outra linha de socialismo que ficou conhecida como socialismo científico. E os dois grandes responsáveis por essa nova filosofia, por esse novo pensamento social, foram Karl Marx e Friedrich Engels. Marx, um jovem alemão de origem judaica, nascido em 1818 e morto em 1883, e Friedrich Engels, também alemão, só que filho de industriais, nascido em 1820 e falecido em 1895. Mas o que é que figuras tão opostas em suas biografias tiveram em comum? Eles, em conjunto, criaram uma nova teoria social de crítica ao sistema capitalista, de crítica às condições de miséria pelo qual passavam os trabalhadores, o operariado, e passaram a defender uma ruptura com todo o sistema que eles consideravam como um sistema de exploração. E como Marx defendia essa ruptura? Marx foi autor de diversas obras. As obras talvez iniciais que ajudaram a explicar essa linha de pensamento marxista, digamos assim, foi o Manifesto do Partido Comunista, em 1848, e o Capital, que foi produzido em vários volumes a partir de 1867. A partir desses estudos, Karl Marx defendeu uma linha de pensamento, defendendo inicialmente uma interpretação socioeconômica da história. E como ele defendeu essa interpretação socioeconômica da história? Marx, ele vai defender, ele vai discutir, vai apresentar uma filosofia na qual o sistema capitalista ele é baseado numa condição de exploração. E é a partir daí, dessa linha de discussão, que ele vai defender a chamada história da luta de classes. Ou seja, abrindo uma reflexão de que desde tempos muito antigos havia a dicotomia, digamos assim, entre exploradores e explorados. Como, por exemplo, na Antiguidade Clássica, entre senhores e escravos, na Idade Média, entre nobres e servos, na Era Moderna e Contemporânea, a luta entre burgueses e trabalhadores e operários. Só que na visão de Marx, defendendo uma linha de pensamento revolucionário, digamos assim, chegaria um determinado momento que a classe trabalhadora, proletariado, como ele designava, iria romper com essa situação de exploração, iria romper com essa condição de supremacia da classe burguesa e iria realizar a chamada Revolução Socialista. Iria realizar uma revolução através de um movimento armado, possivelmente, que iria eliminar, digamos assim, a classe burguesa e iria estabelecer a chamada ditadura do proletariado. Essa seria a primeira fase do chamado socialismo científico. Após a Revolução, seria estabelecida a ditadura do proletariado, em que os modos de produção, as fábricas, os bancos, seriam controlados pelos trabalhadores, pelo proletariado, e posteriormente essa ditadura do proletariado iria se transformar num sistema comunista, ou seja, num sistema em que vigoraria uma situação igualitária, onde não haveria a propriedade privada.
resumidamente falando, da forma mais simplória possível, essa é a linha de pensamento defendida por Karl Marx e Friedrich Engels. É claro, o pensamento dele é muito mais rico, é muito mais complexo do que essa explicação simplória que eu estou realizando agora. Marx foi responsável por desenvolver diversos conceitos, como luta de classes, como a própria mais-valia, né, como, por exemplo, a questão da alienação, revolução socialista, ou seja, Marx vai ser o precursor, digamos assim, de uma grande variedade de conceitos, de discussões que são até hoje amplamente absolvidos por parte da intelectualidade, alguns já de forma mais crítica, outros fazendo uma defesa desse pensamento. O fato é que as ideias de Marx elas estão ainda muito presentes. Não há dúvidas, por exemplo, que a chamada mais-valia, um dos conceitos mais importantes discutidos por Karl Marx, ele ainda é muito presente. E o que seria essa mais-valia? Seria o lucro, né, digamos assim, que o burguês tem se apropriando da exploração da mão de obra do proletariado. Ou seja, a principal fonte de lucro no mundo capitalista por parte da burguesia não é com a comercialização, com a venda ou com a produção de algo, mas com a exploração da mão de obra, né, do proletariado por parte do burguês. Aí, sinteticamente, resumidamente, enquadraria-se a chamada mais-valia. A luta de classe eu já falei para vocês, que é uma discussão, é uma interpretação histórica a partir de uma visão socioeconômica. A alienação seria um outro conceito ainda mais complexo, em que Marx ele vai se apropriar de uma ideia presente no século XIX, onde se chamava costumeiramente os loucos de alienados, né? Marx vai pegar essa palavra alienação e vai transportá-la para o mundo dos trabalhadores, né? Onde ele vai partir da ideia de que o trabalhador ele passa a perder o controle sobre aquilo que produz, passa a perder o controle sobre aquilo que ele realiza no dia a dia. Até porque no mundo capitalista, com a divisão cada vez maior do trabalho, né, o operário ele já não tem mais o controle, o domínio sobre aquilo que ele produz. Ele é apenas uma peça, né, da grande engrenagem, né, da fábrica do capitalismo, e ele não tem mais o controle do modo da produção como tinha antes, né, do capitalismo industrial. A alienação também passou a ser um conceito muito utilizado para designar aquelas pessoas que perdem o sentido da realidade, que não têm um senso crítico, digamos assim. Mas isso já é uma outra discussão. Vale também ressaltar que o pensamento marxista ele vai originar-se a partir de uma discussão, de uma crítica com relação ao pensamento de Hegel. Marx foi discípulo desse filósofo alemão, né, que defendia um pensamento mais idealista, e Marx vai romper com o pensamento de Hegel, passando a defender um sentido mais materialista da história, e não mais idealista como Hegel defendeu em princípios do século XIX. Ao lado do socialismo científico, do socialismo utópico, temos que destacar também o avanço do chamado anarquismo, que é uma outra linha de pensamento, que vão ter outros pensadores importantes, como William Goldin, Mikhail Bakunin, Joseph Proudhon. E o que esses pensadores anarquistas eles vão defender? Eles vão defender também uma ruptura com o pensamento capitalista. Eles eram contra toda aquela exploração imposta pelo pensamento capitalista, só que de forma diferente, digamos assim, do chamado socialismo científico. Para os anarquistas, a palavra anarquia tem uma origem bem antiga. Para os pensadores anarquistas, não deveria existir nenhuma forma de Estado,
toda a forma de Estado, de governo, né? Toda a condição de domínio é uma condição de exploração, uma condição que tem uma característica de imposição, né, de valores burgueses, e eles vão tentar romper com tudo isso. Não por acaso, o pensamento anarquista é contra a existência de partidos políticos, é contra a existência da propriedade privada, é contra a existência do Estado, de uma forma geral. Então, resumidamente falando, os anarquistas defendiam a revolução, onde o proletariado, os trabalhadores iriam tomar o poder e iriam estabelecer uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Uma sociedade onde não existiria nenhum domínio do proletariado. No socialismo científico você ainda encontra a ditadura do proletariado. Não. No caso do anarquismo seria a revolução e a implementação imediata de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem Estado, sem o domínio político de um partido ou algo parecido. E a nossa aula ela se encerra aqui. Agradeço a todos pela participação e até a próxima videoaula. Obrigado.